Olá! Nesses nossos estudos, só para relembrar, estamos na quarta parte do Catecismo e nessa quarta parte sobre a oração temos 3 capítulos. No encontro anterior, de número 183, nós terminamos o capítulo 1º. Agora nós entramos no capítulo 2º, com esse artigo 1º, as fontes da oração. Quais são as fontes da oração? O que o magistério da Igreja nos quer mostrar é que, normalmente, uma pessoa quer rezar, mas não sabe, ainda não aprendeu. Precisa aprender a rezar. O pedido dos discípulos sempre foi esse: Senhor, ensina-nos a orar. Então é preciso ir às fontes da oração, em todas as orações, em todas. Então é aprender a rezar o assunto de nosso encontro de hoje. A tradição da oração, ou seja, são 2000 anos de história. 2000 anos nessa, digamos, economia da salvação, que é um termo praticamente teológico, mas é a história da nossa salvação. Depois da plenitude do tempo, que foi a presença física do Filho de Deus entre nós temos toda uma história de oração e a revelação de Deus. E é isso que a gente tem que ver e buscar, ir a essas fontes da oração, para que nossa oração seja válida, seja frutífera. Então vamos ver isso nesse encontro, a começar desse parágrafo 2650, hoje nós vamos até o 2660. Que tradição é essa? Vamos ler, leia comigo. A oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração. É indispensável também aprender a rezar. Por uma transmissão viva, a Sagrada Tradição, o Espírito Santo, na Igreja crente e orante, ensina os filhos de Deus a rezar. A tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos crentes, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação, e mediante a profunda compreensão das realidades espirituais que eles experimentaram. Ou seja, é preciso aprender a rezar. E é o que nós estamos fazendo aqui, mostrando como que deve se rezar, ser feita a oração. Porque não basta saber. Saber você aprende até numa faculdade, mas às vezes é só ciência. Ainda falta aquele querer. É preciso querer rezar. Então, é preciso rezar da forma certa. Como? A revelação nos mostra. A tradição significa a palavra de Deus que nos é transmitida e toda a história dos padres da Igreja, do magistério da Igreja, tantas lideranças espirituais, das mais elevadas nós temos nesses 2000 anos na Igreja, com seus ensinamentos, com seus exemplos. E assim nós estamos sempre rezando com a Igreja. A Igreja é orante, como nós vamos ver até no silêncio do nosso quarto, quando rezamos, vamos ver daqui a pouco, estamos rezando com a Igreja. Então todas essas realidades espirituais que os santos e todo o povo de Deus sempre cultivou em suas orações verdadeiras, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele
nós não sabemos rezar. É o que nós vemos agora nesse parágrafo seguinte, vamos ler. Nas fontes da oração, é o artigo 1º. O Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele que nos ensina a recolher essa água na própria fonte, Cristo. Ora, existem na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos dessedentar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que procede do Pai e do Filho, sempre é com Ele que a gente reza. Sempre é com o impulso do Espírito Santo que nós nos dirigimos ao Pai, à Santíssima Trindade como um todo, né? Então o Espírito Santo nos leva sempre neste caminho que é o Cristo, o nosso intercessor, e isso nos tira a sede que nós temos sempre de beber nessa fonte que é o Pai, a Santíssima Trindade. Nós temos sede de Deus. Então o Espírito Santo, né, faz com que estejamos sempre em Cristo, que quer nos saciar essa sede, né? Dessedentar, é esse o significado desse verbo aí. Então, a gente não pode esquecer, sempre as nossas orações começam com o auxílio do Espírito Santo, o amor de Deus. Agora, uma das fontes é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Aprender a rezar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos ver. A Igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Os padres espirituais, parafraseando Mateus 7, versículo 7, resumem assim as disposições do coração alimentado pela palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Então, tem muita gente que tem aquele costume, né? Abre a Bíblia em qualquer lugar, lê alguma coisinha lá, pronto, né? Isso aqui serviu para mim. Não é bem assim que a gente se dedica à palavra de Deus. Tudo é válido, é claro, mas é preciso a gente melhorar essa nossa espiritualidade, essa nossa ascese, com a leitura correta das Sagradas Escrituras. Quanta gente tem Bíblia, mas não a usa. Quanta gente tem em suas casas a palavra de Deus, mas não a usa. Se limita apenas a ouvir as leituras na liturgia, na Eucaristia, na Santa Missa. Tudo bem, mas não é suficiente. A palavra de Deus, ela está aí, não é de enfeite. Ela está aí para Deus falar conosco e nós falarmos com Deus. Então esse hábito de, até nas redes sociais pode acontecer, hoje em dia, a oração com a Sagrada Escritura, porque nem sempre, então, a pessoa, se não tem a Bíblia em casa, a Bíblia física, né, de papel, mas hoje as redes sociais todas têm a palavra de Deus. Você pode baixar a Bíblia no seu celular e ali, pelo menos o Evangelho do dia, leia, mas reze com a palavra de Deus. E olha, uma prática tão comum hoje em dia nas paróquias, nas comunidades, é a leitura orante, a Léxio Divina. Aprender a usar a palavra de Deus num momento do dia, né?
apesar de todas as suas preocupações, né, a corrida pela sobrevivência, mas um instante, um momento, alguns minutos com a palavra de Deus, nessa leitura orante, nessa oração. É esse o colóquio, né, entre Deus e o homem, que Deus quer. Fazer a vontade de Deus é isso também, né? É usar uma dessas fontes da oração, que é a palavra de Deus, essencial. Continuando, nós temos a liturgia. A liturgia também é uma das fontes de oração, como vemos agora. Leia aí. A missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da Igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prolonga-se no coração de quem reza. Os padres espirituais comparam às vezes o coração a um altar. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e após sua celebração. Mesmo quando é vivida ocultamente, Mateus capítulo 6, versículo 6, a oração é sempre a oração da Igreja, comunhão com a Santíssima Trindade. Nós tivemos algumas informações, né, em alguns vídeos, quando começamos a terceira parte do catecismo. Falamos aqui, refletimos, sempre seguindo os parágrafos do catecismo. Na terceira parte, né, na abertura dos sacramentos, antes nós vimos a importância da liturgia na nossa vida, e a liturgia não é só também a Eucaristia. A Eucaristia é o máximo, é o cume, né, é o ápice, mas nos sacramentos todos, em todas as celebrações, não pode faltar a palavra de Deus. E a liturgia é um serviço sagrado. Nela nós também somos introduzidos, isto é mistagogia, nós somos introduzidos no mistério da fé. O mistério da fé engloba toda a economia da salvação, né? Então, viver a liturgia não é só quando a gente está lá no templo, só quando a gente está lá na igreja. Não, viver a liturgia é no seu dia a dia, a semana toda, o mês todo, a vida toda deve ser um serviço sagrado. Viver para servir, isso é litúrgico, isso é liturgia. Né? De nada adianta os sacrifícios, participar, se a gente não serve o irmão e irmã, inclusive com o nosso comportamento, porque o comportamento de um cristão católico, é mostrar na vida cotidiana essa liturgia, essa sacralidade, essa espiritualidade, né? Esse colóquio contínuo entre você e Deus, entre Deus e você. Que beleza, né? Que é viver assim. Então a liturgia também, uma das fontes onde a gente aprende a rezar. As virtudes teologais, quais são? Fé, esperança, caridade. Vamos ver também como elas também são fontes de oração. Leia comigo. Entramos na oração como entramos na liturgia, pela porta estreita da fé. Por meio dos sinais de sua presença, procuramos e desejamos a face do Senhor. É sua palavra que queremos ouvir e guardar. O Espírito Santo, que nos ensina a celebrar a liturgia na expectativa da volta de Cristo, nos educa a orar na esperança. Por sua vez, a oração da Igreja e a oração pessoal alimentam em nós a esperança. Especialmente os salmos, com sua linguagem concreta e variada, nos ensinam a fixar nossa esperança em Deus. Esperei firmemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. Salmo 40. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15. No slide anterior, a gente viu que mesmo aquela oração oculta que Jesus nos recomenda que façamos até na solidão de nosso quarto, é uma oração, capítulo 6, versículo 6. Nós estamos sempre rezando com a igreja, porque nós estamos na igreja que é Cristo. Em Cristo
É o corpo místico de Cristo. Então, mesmo você rezando sozinho, né? Sozinho, você está rezando na verdade com Cristo, em Cristo e por Cristo. Portanto, é uma oração da igreja. E isso a gente vive na fé. A gente crê. A fé salva. Quantas vezes Jesus disse, né, como Mateus 9, 22, tua fé te salvou. A fé é uma adesão. Mesmo que a gente não tenha provas, mesmo que a gente tenha uma fé considerada pequena, mas não existe uma fé pequena. A gente pede para Deus nos aumentar a fé, mas quem crê, né, e vive essa fé, nossa, já vai produzir obras, vai produzir frutos, porque não pode ter fé sem obras, né, como nós sabemos. Então, nessa fé, nós vivemos essa esperança contínua. É uma fonte de oração, porque em todas as missas, por exemplo, quando se diz, eis o mistério da fé, a gente lembra aquela passagem lá do Apocalipse, Maranatá, vinde Senhor Jesus. Nós vivemos essa esperança da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, para colocar tudo em ordem, né, da criação no fim do mundo. Mas existe aquele fim do mundo pessoal. A gente vive a esperança dessa salvação. E também vivendo essa fé e essa esperança, nós estamos sempre orando, estamos sempre em colóquio com o Pai. Ainda sobre a esperança, vamos ler. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5. A oração, formada pela vida litúrgica, tudo obtém do amor com que somos amados em Cristo e que nos concede responder-lhe, amando como Ele nos amou. O amor é a fonte de oração. Quem dela bebe, atinge o cume da oração. E agora vejam esse trecho aqui, essa oração, sabe de quem? Do famosíssimo cura d'Ars, São João Maria Vianney. Meu Deus, eu vos amo, e meu único desejo é amar-vos até o último suspiro de minha vida. Meu Deus infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo, e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode dizer a cada instante que eu vos amo, quero que meu coração o repita a vós, tantas vezes quantas eu respiro. Que linda essa oração de São João Maria Batista Vianney, o cura d'Ars, né? Mesmo que minha boca não esteja dizendo que eu vos amo, que cada respiro meu seja também uma repetição desse amor com que eu quero me dedicar a vós. Uma oração muito linda, né? Que a gente sempre deveria também lembrar que amar a Deus é viver essa esperança de encontrá-lo em um dia, o que vai acontecer, e aí a nossa esperança será saciada, porque em Deus tudo se completa. É a nossa vocação, é a plenitude da nossa vida quando chegarmos a Ele. Hoje, também é importante a gente ver como se posicionar hoje. Vamos ler. Aprendemos a rezar em certos momentos, ouvindo a palavra do Senhor e participando do seu mistério pascal. No entanto, é em todos os tempos, nos acontecimentos de cada dia, que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração a nosso Pai está na mesma linha que o ensinamento sobre a providência. O tempo está nas mãos do Pai. No presente nós o encontramos
nem ontem, nem amanhã, mas hoje. Quem dera que hoje ouvisseis sua voz, não endureçais os corações. Salmo 95. Então nós vimos, temos 2000 anos de história. A oração da igreja não fica no passado. A oração da igreja sempre aconteceu. Mas nós precisamos hoje mantermos este colóquio com o Pai em cada momento da vida. Como nós estamos vendo aqui nesse parágrafo 2659 e como nós vamos ver no seguinte, que já é bom também nós lermos, né? Aliás, encerrando esse encontro, que nós vemos que no dia a dia a nossa oração não pode parar. Leia aí. Orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante é um dos segredos do reino revelados aos pequeninos, aos servos de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom orar para que a vinda do reino de justiça e de paz influa na marcha da história. Mas é também importante modelar pela oração as simples situações do cotidiano. Todas as formas de oração podem ser esse fermento ao qual o Senhor compara o reino. Em qualquer acontecimento, em qualquer instante. A gente sempre vai mesmo orar, e temos que fazer isso, para a vinda do reino de Deus em todo o mundo. Queremos sempre a paz, né? Mas a paz interior tem que ser buscada em primeiro lugar. E essa paz é quando você está numa oração contínua com Cristo. Mas a gente, como falamos há pouco, não devemos apenas orar de manhã, de tarde ou de noite, ou só quando vamos à igreja. Não é assim, pelo amor de Deus, não é assim. Em cada momento a gente está sempre unido à igreja e, portanto, rezando. Cristo orante. Então, você está nos trabalhos de casa, o seu comportamento é de quem está em oração. Não precisa ficar balbuciando orações, né? Ou puxando o terço fisicamente durante o dia. Não é assim, né? É estar em Cristo, com Cristo, por Cristo. Você está lavando louça, você está arrumando a casa, você está lá no escritório, você está na rua, você está no trânsito. Você está sempre lembrando que você é um filho de Deus, adotado por Deus, desde o batismo. Você já está salvo pela sua fé. É apenas manter essa generosidade, essa fraternidade, essa solidariedade, fazendo com que o que sai de dentro de você, do seu interior, produza frutos para as pessoas, né? Porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. A boa árvore dá bons frutos, como nós aprendemos no Evangelho. É a revelação de Deus para a nossa vida. E isso sim é aprender a rezar, né? Estamos com as Sagradas Escrituras, seja na liturgia, seja com outras orações, mas sobretudo pelo bom comportamento, pelo jeito de tratar as pessoas, na humildade, na fraternidade. E assim a gente também termina esse artigo 1º e vamos ver no próximo encontro qual que é o caminho da oração. Tem um caminho que nós vamos ver logo em seguida. Continue no nosso canal aí, se inscreva, forme-se, configure-se com Cristo, busque as coisas do alto, fique sempre com Deus e Deus te abençoe.
compromisso que é preciso repartir.